é um critério meramente técnico essencial para dar dignidade à pessoa que faz uso da cadeira de roda. Tudo bem? Fala pessoal, sou o professor Marcondes e a gente vai continuar aqui falando sobre a NBR 9050 de 2020. Então, Instituto, AOCP, Engenharia Civil de 2023, ele fala: a respeito da acessibilidade em escadas, assinale a alternativa correta. Vejam que tem alguns aspectos na lei que vão ser sempre cobrados. Então, espelhos de escada, as dimensões de rampas são corriqueiros, tá certo? E tem outros aspectos também que a gente vai ter que aí, com o tempo, se familiarizando, tá certo? Então vamos lá. Ele fala aqui, letra A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A largura mínima para as escadas em rotas acessíveis é 0,80 metros. Letra B, as escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 4 metros de desnível. Letra C, as dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada, ou degraus isolados. Para os espelhos, a altura deve estar entre 0,16 metros, o espelho deve estar nesse intervalo, ou 0,18 metros. E é a altura do degrau. Continuando, ele fala, letra D, entre os lances de escada devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 0,80 metros. E letra E, a inclinação transversal dos patamares não pode exceder 5% em escadas internas e 6% em escadas externas. Então, vem comigo, vamos entender aí o que vem sendo cobrado e que vai ser cobrado de vocês no dia a dia aí, quando se tratar da NBR 9050. Então vamos aqui para o nosso primeiro item. O item 6.8.3, ele deixa muito claro que a largura mínima para a escada, no caso para ser acessível, é de 1,20 metros. Ponto muito importante que deve ser memorizado por todos nós. Item 6.8.7. As escadas devem ter, no mínimo, um patamar a cada 3,20 metros de desnível. E ainda sobre escada, as dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada ou degrau, isso a gente já sabe. Para o dimensionamento desses espelhos especificamente, o espelho tem que estar no intervalo de 0,16 metros e 0,18 metros. Vamos adiante. 6.8.8, ele fala, entre os lances da escada devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 metros. E, por fim, o 6.8.9, ele fala a inclinação transversal dos patamares não pode exceder 1% em escadas internas e 2% em escadas externas. E aí, para a gente adiantar um pouco aí o nosso conhecimento, vejam aí, Nicolas François Blondel, ou Blondal, não sei a pronúncia em francês correta, mas ele é que criou a fórmula para você calcular as dimensões de uma rampa. Então, de repente, numa prova podem te cobrar aí quem foi o idealizador, fica aí essa informação, e nós vamos fazer aqui algumas questões, ou uma ou duas, que se trata exatamente da aplicação dessa fórmula elaborada de Blondel para que você possa encontrar ali de forma correta as dimensões das rampas. Então fica também aí essa dica, já trouxe antecipando alguma coisa para vocês. Então vejam, mediante todos esses critérios da 90/50 de 2020, a gente vai conseguir chegar ao nosso gabarito, porque a gente percebeu que a letra C é que fala claramente sobre a questão dos espelhos e os critérios, aonde vai estar o intervalo ideal para que realmente seja acessível uma escada, em falando especificamente sobre os espelhos. Todos os outros itens contrariaram aquilo que nós estávamos aqui explicando para vocês, tá certo?
como a largura mínima para as escadas, que ele coloca um valor inferior a 1,20. As escadas devem ter, no mínimo, um patamar de desnível de 3,20. A questão fala sobre 4. Então, observem que eles vão cobrar realmente, literalmente, o que está na NBR, e a gente precisa se familiarizar com essas dimensões. E aí, o 6.8 fala exatamente da questão do espelho. A largura, a dimensão longitudinal, ele coloca um valor inferior a 1,20. E os percentuais, eles colocam em 5%, não é isso? E ele deve ser 1% para as escadas internas e 2% para as escadas externas. Então, o nosso gabarito é letra C, tudo bem? Vamos adiante. Veja só. PR4, né? Engenharia Civil 2023. De acordo com a BNT, NBR 9050, acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, as medidas necessárias de áreas para manobras de cadeiras de rodas sem deslocamento para rotação é de 180, são de. Ele vai te pedir essas dimensões. Uma coisa interessante que eu quero destacar aqui é que normalmente eles estavam utilizando esses parâmetros para o quê? Quando não houver, né, sem deslocamento. Hoje algumas questões já cobram, tem uma tendência a cobrar também, as dimensões que foram alteradas para o quê? Com o deslocamento. Então, eles podem confundir aí uma questão, te fazendo aí uma caixa de banana, e você acaba errando porque você assimila a dimensão para a cadeira de roda sem deslocamento e, de repente, você está se deparando com algo bem similar que muda apenas algum aspecto na dimensão e aí você acaba errando a questão. Então, fica a dica, preste atenção. O deslocamento com ou sem o deslocamento, tá certo? Então, vamos aqui a nossa questão. Então, a letra A diz, tá certo? Vejam que a rotação aí que se trata a questão é de 180. Então, ele diz, são de letra A, 150 metros por 150, um metro e meio por 1,5 metro. Letra B, 1 metro, 1,50 metros por 1,20 metros. Letra C, 1,30 metros por 1,30 metros. Ou letra D, 1,40 metros por 1,40 metros. Ou letra E, 1,30 metros por 1,50 metros. Vamos aqui entender essa situação. Vejam, a NBR, no item 4.3.4, ele trata exatamente para a área para a manobra de cadeiras de rodas sem o deslocamento, tá certo? Agora, vem comigo aqui, presta atenção numa situação. Para aquelas pessoas que não são usuárias de cadeira de roda ou que não têm um parente ou um amigo que precisa utilizar desses espaços, parece assim, vamos deixar aqui qualquer espaço. Não, gente. É algo essencial. Então, vejam, essa questão, além dela trazer um aspecto técnico, mas é um aspecto técnico que traz aí realmente acessibilidade e dignidade para essas pessoas que fazem uso, né, da cadeira de rodas, tá certo? Fica a dica, não é cadeirante, é pessoa usuária da cadeira de rodas. Eu aprendi isso em um congresso, foi bem interessante, porque existe bengalante? Existe muletante? Não. A pessoa não pode ser taxada pelo uso de um equipamento. São pessoas como nós, mas que têm a mobilidade reduzida e por isso fazem uso da cadeira de rodas. Olha aí o contexto aí social, inclusive, dentro dessa questão. Então, exatamente em relação a esse item 4.3.4, ou seja, a área para manobra das cadeiras de rodas, mas sem deslocamento. Isso é muito importante no dia a dia para o usuário de cadeira de roda, certo? Então, vamos aqui entender bem o que diz a questão. Vejam, a gente tem uma situação primeira que está dentro desse critério e a minha treina trouxe dessa forma para ver se vocês assimilam melhor. Se você vai ter que fazer uma rotação de 90 graus, você está ali, a norma te traz exatamente, né, esse desenho para que você possa dimensionar nos teus projetos. Então, ele tem que ter o que, gente? 1,20 por 1,20, isso mesmo. Então, para a rotação, né, da cadeira de rodas,
de 90 graus apenas, sem deslocamento, tem que ter um espaço de 1,20 m por 1,20 m. Vamos para a segunda situação, que é exatamente o que está sendo cobrado na questão. E quando a rotação for de 180? Então, nós temos aí já a dimensão especificada, né, na 9050, no item 4.3.4. Então, vejam que você precisa de uma dimensão de 1,20 metros, 1,20 m, por o quê? 1,50 m, isso mesmo. Então, para rotações sem deslocamento, de 180 graus, nós precisamos dessa dimensão de 1,5 m por 1,20 m. E, finalmente, tem aí a questão que pode ocorrer, e seja necessário, uma rotação de 360 graus. E aí, é claro, nós estamos falando de diâmetro, porque nós estamos numa situação onde exige um projeto no círculo, e o diâmetro aí vai ser de 1,5 m. Tá certo? Então, nosso gabarito, gente, é a letra B, 1,5 m por 1,20 m, porque se trata exatamente, né, do critério ali estabelecido quando a rotação for apenas de 180 graus, tudo bem? Então, tenta memorizar. A cadeira de rodas vai estar ali, ela vai fazer um movimento de 90 graus, 1,20 por 1,20. Ela vai ter que fazer um movimento de 180, modificou para 1,5 por 1,20. E é óbvio, se ela vai fazer o giro completo, nós vamos estar ali numa situação de diâmetro de quê? De 1,5 m. Professor, isso consta nas provas, isso consta demais nas provas, porque, como eu expliquei logo no início da questão, não é um critério meramente técnico essencial para dar dignidade à pessoa que faz uso da cadeira de roda, tudo bem? Então veja como a questão é importante. E se você conseguir se colocar minimamente na situação daqueles que acompanham a pessoa que usa a cadeira de roda, ou mesmo você que se usa, ou pode usar de forma momentânea, por ter quebrado o pé, sei lá, deslocado, enfim, você pode ter que fazer uso da cadeira de rodas e você vai perceber como é necessário essas adequações dentro da norma 9050 na NBR, tudo bem? Tem muita coisa que a gente precisa aí se atualizar para colocar nos nossos projetos, mas leiam, saibam que os anexos estão sendo cobrados, tá certo? Mas tem algumas questões, como a gente está trazendo para vocês, e selecionamos algumas, que são corriqueiras, como rampa, escada, espelho de escada, vai constar na sua prova com certeza, tá certo? Então vamos lá, vamos junto para a sua aprovação. Valeu!